Hoje, essa campanha eu creio que é especial. E eu me preocupo muito, irmãos, com o que eu prego. Eu não consigo hoje, depois da experiência que a gente já adquiriu, já viveu, depois de tudo que eu passei, juntamente com a minha esposa e com a minha família, pregar algo que eu não viva. Eu fugi um pouquinho do contexto de vida, de pregar aquilo que eu quero viver. É claro que é muito bom viver pela fé, não é, irmãos? É gostoso dizer assim, eu vivo pela fé, então eu vou pregar aquilo que eu desejo viver. Mas vamos ser bem sinceros, é muito ilusório isso. E depois que eu fiz alguns cursos na área da terapia, eu comecei a ver que, infelizmente, a terapia holística nos traz uma realidade que eu acho que muitos de nós deveriam conhecer. Na maioria das vezes as pessoas estão iludidas com uma fé que não existe, com uma crença que não existe. Na maioria das vezes a gente se prende àquilo que não é real e traz aquilo de uma forma tão intensa para a nossa vida que quem perguntar, quem conversar com a gente conta aquela história como se fosse real. Só que a hora que você vai para dentro do seu quarto, você vai para dentro da sua casa, você sabe que aquilo é ilusão. Você sabe que aquilo não é real. Você sabe que aquilo não existe. Ah, Deus é bom, que vai mudar a minha vida. Tá, mas para que isso aconteça, eu tenho que caminhar. Eu tenho que dar passos. Eu tenho que ser a mudança que Deus quer fazer em mim. Eu não posso ficar esperando a mudança acontecer pelo simples fato de dizer, Deus, faça a mudança em mim. E o mais interessante é que depois de alguns anos você amadurece com essa fé, você vai vivendo experiências e você passa a entender que é muito real a nossa fé, é muito real a nossa crença em Deus, é muito real a nossa comunhão com Deus. Só que hoje nós estamos aqui com uma campanha que se fala sim de revestimento. Quando se fala de armadura, se fala de revestimento. Quando se fala de armadura, se fala de guerra. Quando se fala de armadura, se fala de batalha. Quando se fala de armadura, se fala de preparação para enfrentar algo que vai vir contra você. E quando nós olhamos para esse texto que foi lido, do capítulo 17 de 1 Samuel, nós nos deparamos com um jovem ainda, que viveu experiências quando cuidava das ovelhas do seu pai. E as experiências que ele viveu lá atrás, sem ninguém apresentar a ele uma armadura, foi o que trouxe para ele experiência, para ele chegar diante de um gigante e entender, eu não preciso de mais ninguém a não ser a presença de Deus. Eu não preciso de mais ninguém a não ser Deus. Mas foi lá atrás que isso começou. Foi lá no deserto, foi lá nas campinas que isso começou. As ovelhas se afastavam e ele deixava algumas no aprisco, seguras, para ir ao encontro daquela que se afastou, para trazer ela novamente para o aprisco. Vinha leão e ele não se esquivava, ele não desanimava, ele não olhava para trás, ele ia ao encontro daquele leão, porque ele sabia que havia alguém com ele. E era Deus. Via o urso, e de forma alguma ele fugiu do urso, porque ele sabia que havia alguém com ele. E quem era esse alguém? Era Deus. Se nós formos ver os textos, você vai ver que em momento algum a Bíblia relata que Davi teve medo, que Davi quis correr, que Davi quis fugir, que Davi de alguma forma quis chamar, quem sabe, o seu pai ou os seus irmãos. Ele era o mais novo daquela casa. Então ele tinha o direito de dizer assim, eu sou pequeno, eu sou fraco, está vindo o leão, está vindo o urso, deixa eu chamar o meu pai. Seria o normal chamar o seu pai, chamar a sua mãe, chamar quem sabe alguém da família, os seus irmãos, sair gritando e dizendo, olha, está vindo aí um leão e está querendo pegar as nossas ovelhas, me ajude. Mas não foi o que ele fez. Ele resolveu enfrentar a dificuldade quando estava sozinho com Deus. E criou nele a maturidade que ele precisava para, no tempo certo, Deus preparar uma forte guerra contra a nação
estavam com medo? Porque eles ainda não tinham tido a experiência com Deus da forma que deveriam ter. E aí eu volto no que eu falei no início dessa mensagem: fé ilusória. No momento da verdadeira dificuldade, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo um momento que queremos resolver os nossos problemas mudando de igreja, mudando de religião, mudando de lugar, de congregar, reclamando das pessoas, reclamando das coisas ao nosso redor, culpando, quem sabe, as pessoas ao nosso redor, e olhando tudo e dizendo assim: não está acontecendo isso porque de alguma forma essa pessoa, ou essa igreja, ou tal situação está deixando a desejar. Era o que os irmãos de Davi faziam quando olhavam para aquele gigante. Vai você, luta por nós, vai você, guerreia por nós, eu passo a responsabilidade, pode ir. Saul se levantou e ainda disse: olha, se alguém tiver coragem, tenha certeza, vai ter recompensa. Mas apareceu alguém? Não, era uma fé vazia, era uma fé frágil, era uma fé que não movia ninguém. Meus amados irmãos e irmãs, é muito bom eu ter uma Bíblia e no final dela eu ter uma harpa cristã e aprender a louvar todos os louvores da harpa cristã. Mas melhor ainda é aplicar os louvores da harpa cristã no meu coração, de tal forma que eu me torne um cristão de referência por onde eu passar, entendendo que eu amo a mensagem da cruz, independente de louvar o louvor da mensagem da cruz. É eu louvar ao Senhor de uma forma tão intensa e viver de uma forma tão intensa a minha fé, de tal forma que aonde eu chegar as pessoas olhem para mim e digam: ele vive uma fé, e essa fé, ela realmente influencia, ela realmente é influenciadora. Meus amados irmãos e irmãs, o que tem de pessoas hoje querendo viver os status que a igreja traz não está escrito. Na verdade, são meras borboletas sem asas. E eu estou olhando para uma borboleta que está nesse altar que não tem como falar, irmãos. Porque pensa numa coisa gostosa de se estudar sobre a evolução das borboletas. Pensa numa coisa que chama a atenção e vale a pena. Busque depois no Google para vocês verem. O interessante é a evolução de um casulo até chegar ao ponto de uma lagarta, até chegar ao ponto de se tornar uma borboleta. E olhando aqui, eu passo a entender: muitos até se tornaram borboleta na fé, poderiam ter voado, poderiam ter ido longe, poderiam ter feito mais para Deus, poderiam ter vivido experiências grandes, mas sabe o que fizeram? Começaram a se debater contra as paredes. Solta uma borboleta aqui dentro, deixa ela começar a se debater contra essas paredes, contra essas colunas. O que vai acontecer? Rapidamente as suas asas quebram. Meu Deus, verdade. Às vezes é um lugar que nós estamos que está atrapalhando de você como borboleta voar mais. Estou montando um contexto, irmão, porque eu tenho uma mensagem a ser entregue, eu não entrei ainda na mensagem. Mas eu preciso que você preste bastante atenção. Que Davi, ele é um referencial de alguém que tem um exemplo de vida para qualquer um de nós. E ele não se focou de forma alguma naquilo que Saul ofereceu a ele. Quando olhamos o verso 38, você vai ver a Bíblia dizendo que Saul chamou a Davi para ter uma conversa com ele, logo depois que Davi se apresentou para guerrear contra aquele gigante. A Bíblia diz que Saul chamou a Davi para ter uma conversa, e nessa conversa Saul não queria ficar atrás, porque Saul sabia que qualquer um dos demais guerreiros que estavam ali, qualquer um dos demais homens que estavam ali, eles se sentiriam honrados, eles se sentiriam de alguma forma exaltados por receber, quem sabe, aquela armadura que somente o rei usava. Se Davi, naquele momento, aceitasse o capacete, a couraça, a espada, o escudo, o cinto e as botas de Saul, Davi ia lutar.
vencer, porque Deus estava com ele. Mas Saul, em algum momento, ia dizer o quê? Ele está usando as minhas botas, ele está usando a minha espada, ele está usando a minha coraça. Você viu? Foi o capacete que eu coloquei em Davi que fez ele vencer aquele gigante. Foi o capacete que eu coloquei em Davi defendendo a sua cabeça. Você viu? Grande foi a sabedoria de Davi, mas foi porque eu coloquei nele aquilo que hoje ajudou ele a vencer o gigante. Meus amados irmãos e irmãs, e aqui eu vou começar a ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração. Está na hora de realmente os cristãos se destacarem pelo que fazem e não pelos que os outros fazem, não pelo que as pessoas estão fazendo e compartilhando conosco. Está na hora de escrever a minha história. Está na hora de você, meu amado irmão, a história que Deus tem para escrever através da nossa vida. Meus amados irmãos e irmãs, é certo que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. Só que nós estamos vivendo um momento em que estamos acomodados com a armadura dos outros. Davi poderia ter aceitado a armadura de Saul, mas em primeiro lugar, ela era muito grande. Davi era menino. Aquela armadura iria atrapalhar. Aquela armadura iria incomodar. Ah, mas o que é essa armadura hoje, pastor Rafael? Oração. Irmãos, preste bastante atenção. E se você é espiritual, você vai entender. Sabe o que está trazendo muito comodismo para muitos cristãos nos nossos dias? Se acostumaram com o tal de 6 horas. Ora por mim. Ora por mim. Ora por mim. Aí eu me acomodo. Se eu tenho o pastor Lucas para orar por mim todo dia, para que eu vou orar? Se eu tenho o pastor Lucas para me emprestar a armadura dele, para que eu vou criar para mim uma armadura? Quem já pegou roupa emprestada aqui, irmão, para poder vestir, para ir a algum lugar? Um sapato emprestado? Já? Não sei que ninguém vai levantar a mão agora, não, mas eu sei que isso é costume, às vezes pode acontecer. Você já viu que se a gente achar uma pessoa para toda vez emprestar algo para a gente nunca compra? Você nunca vai comprar algo que você tem sempre alguém para poder te acrescentar aquilo. Verdade, Deus. Se todas as vezes que você precisar daquilo, tiver alguém para sempre te servir emprestando, você nunca vai conseguir dizer assim: eu preciso correr atrás e conquistar. Jesus. Eu preciso ir atrás e ter isso na minha vida. O Deus que levantou o pastor Lucas para pastorear é o mesmo Deus que me levantou. Só que o caminho nunca será o mesmo. A história nunca será a mesma. É o mesmo Deus? É. Mas a armadura do pastor não é a minha. Verdade, meu Deus. Aleluia. A armadura dos pastores que estão aqui, dos irmãos e irmãs que estão aqui, não é a mesma de ninguém. Verdade, meu Deus. Ah, pastor Rafael, mas é uma campanha e eu imaginei que seria uma mensagem de bênção. É bênção, mensagem de salvação para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Não vai dar mais, meus irmãos. Eu estou sendo sincero, não vai dar mais para viver uma vida de ilusão. Verdade, meu Deus. Os problemas psicológicos que estamos enfrentando nos nossos dias, eles estão vindo na maioria das vezes pelo comodismo de fé, comodismo de família, comodismo no trabalho, comodismo de amizade. Que tipo de comodismo é esse? É aquele: todo mundo faz por mim aquilo que eu deveria fazer, todo
Aleluia, Deus. Não dá mais, irmãos, Verdade, meu para Deus. ficar pegando armadura emprestada. É, Jesus. Aleluia, Deus. Sabe por que eu digo que não dá mais? Porque em algum momento você vai acordar e vai ver que a vida não é isso. Verdade. E aí é o momento que você vai dizer: foi a igreja, foi o pastor, foi a congregação tal, foi o meu marido, foi a minha esposa, foi os meus filhos. É o que está acontecendo. Encontramos alguém para culpar e terceirizamos o trabalho. Os irmãos de Davi poderiam ter enfrentado aquele gigante. Saul poderia ter enfrentado aquele gigante. E por que não enfrentaram? Por que não tomaram uma atitude? Mesmo que fosse para morrer, mas eles deveriam ter lutado. Eles deveriam ter honrado o Senhor. Eles deveriam ter tomado uma posição diante do Senhor. Eles deveriam ter dito para si mesmo que eu morra, mas eu vou lutar. Eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. E aí fica a pergunta: há pouco tempo a pandemia fechou as portas das igrejas. Há pouco tempo, e creio estar na nossa mente, muitos de nós estavam chorando, dizendo: Senhor, quando é que isso vai passar? Mesmo entendendo que Deus estava agindo na situação, muitas pessoas se esfriaram na fé. E é a maior realidade que nós estamos enfrentando é essa, de pessoas que até vêm à igreja, mas ainda não entenderam que precisam se revestir da armadura de Deus. Precisam se revestir da armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Não dá mais para ficar usando a armadura emprestada. Não dá mais. Não estou dizendo que você não possa pedir oração, não possa pedir intercessão, não possa pedir campanha. Meus irmãos, isso é até bom, é gostoso essa comunhão. Mas eu estou falando que na hora que você começar a caminhar, na hora que você for se encontrar realmente com Cristo, na hora que vier a luta realmente na sua casa, na hora que vier o problema, vai ser você e Deus. As pessoas, infelizmente, o século XXI está deixando muitos mal acostumados. Como eu disse, de primeiro, se você queria comer um lanche, você tinha que sair e ir à lanchonete. Você tinha que sair, se quisesse comer uma pizza, tinha que ir na pizzaria. Se quisesse comprar um feijão, arroz, tinha que ir no supermercado. Agora hoje, pega o celular, digita aqui o número, manda lá, vai entrar em casa. Alguns lugares nem cobra nada. Mas evoluiu. Mas a caminhada de casa até o supermercado para comprar o feijão edificava muitos casais, edificava muitas famílias. Eles iam os dois andando e conversando sobre o dia, sobre a vida. Programava-se depois do trabalho fazer o quê? Compras juntos. Não era assim? Era assim. Algumas famílias ainda fazem isso? Sim. Mas fica aqui alerta: se você faz, não perca essa essência. Não perca. Ia-se para a roça, para quê? Para distrair a cabeça, para olhar os passarinhos, para pescar o peixinho. Hoje já se coloca a internet na roça, porque tem que ir para a roça. Para quê? Pegar na rede e mexer no celular. Evoluiu? Sim. Mas essa evolução trouxe comodismo. E aonde é que eu queria chegar, irmãos? A verdade é, se Davi usa a armadura de Saul, quem sabe Deus tinha permitido Golias vencer Davi. Mas algo me chamou a atenção. O verso 39 diz que Davi começou a andar. Verso 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. A armadura de Saul era exterior. A armadura de Davi era interior. Aleluia. Glória a Deus. A armadura de Davi veio com as experiências da vida. Aleluia. Veio com as dificuldades da vida.
veio com as lutas da vida, veio com as percas da vida, e aquilo amadureceu Davi, aquilo fez com que Davi se tornasse homem, aquilo fez com que Davi criasse caráter, com que Davi criasse estrutura, onde Saul não, ela era exterior, era só de aparência. Então, no momento que ele colocou aquela armadura em Davi, Davi entendeu, não. Aí o verso 39 diz: disse Davi a Saul: não posso andar com isso. O tempo aí, isso, eu imagino até uma indignação de Davi dizendo: olha, eu não posso andar com isso. Não tem condição de eu andar com isso. Não dá para caminhar com isso. Meus irmãos e irmãs que estão aqui, alguém já orou para você com tanta fé, e depois disse assim: olha, pode acreditar que o milagre vai acontecer. E você saiu e não aconteceu nada? Você saiu, nada mudar. Oraram com fé, profetizaram com fé. Se bobear, foi até de mover mesmo. Diz: vai acontecer. E depois não aconteceu nada? Não estou dizendo que não era alguém de Deus que estava te passando algo. Eu só estou dizendo que, diante de algumas situações, quem sabe estava acontecendo com você o que aconteceu com Davi. Toma aqui, coloca a minha armadura. Mas Davi entendeu: deixa eu tirar isso de mim, porque não dá para andar, não. Não tem condição de andar, não. Olha o finalzinho. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi arrancou aquilo de sobre si. Ele lançou fora aquela capa. Lembra do cego? Saber do caminho, Mateu? Quando ele levantou para se encontrar com Jesus, ele teve que pegar uma capa e jogar fora. Ele não dava para andar. A capa não era dele, a capa era emprestada. A capa foi dada por alguém. E todo mendigo daquele tempo, todo morador de rua naquele tempo, precisava de uma capa para cobrir o seu frio, para conseguir andar. Serviu? Serviu, mas quando foi se encontrar com Jesus, tinha que lançar aquela capa fora, porque não era dele. Meus amados irmãos e irmãs, não vai dar para continuar se nós prosseguirmos sempre dependente da oração de outras pessoas, da comunhão de outras pessoas, do mover de outras pessoas, da unção de Deus que está na vida de outras pessoas. A mesma unção que Deus derrama sobre um, derrama sobre outro, sobre outro, sobre outro. Jesus, aleluia. E não é porque alguém tem um cargo ministerial, é porque ele tem mais unção, não tem nada a ver com isso. Agora, uma coisa eu garanto: as experiências fazem com que Deus honre um homem. As experiências fazem com que Deus honre uma mulher. O que nós precisamos fazer com essa armadura que vem de Deus é ganharmos experiência. Aleluia, Jesus. Nós precisamos ganhar experiência, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos nos revestir da armadura que vem de Deus. Não ficarmos somente dependentes de uma oração, de uma intercessão, de uma campanha, para que algo aconteça. Deus quer fazer hoje. Deus quer mudar hoje. Deus quer fortalecer você hoje. Deus quer te sustentar hoje. Deus quer te colocar de pé hoje. Aleluia. Deus não quer que isso aconteça amanhã, depois ou daqui uma semana. Glória a Só que Deus. para que isso aconteça tem que haver maturidade. Verdade, meu Deus. Tem que haver maturidade. É duro, meus amados irmãos, escutar algumas críticas que a gente vê aí fora do mundo para com a igreja. Só que para quem trabalha com evangelismo, escuta essas críticas, e eu escuto muito, vou ser bem sincero, de pessoas dizendo assim: ah, mas essa pessoa tal fez tudo isso aqui fora e agora foi se esconder na igreja. Ah, mas que honra essa pessoa tem para criticar aquele que se escondeu na igreja. Mas na verdade, infelizmente, é o que está acontecendo. A pessoa não vem para se converter, vem para se esconder. E nós precisamos nos encontrar com essa armadura que vem de Deus, para que assim o Espírito Santo transforme. E a igreja, meus irmãos, não é lugar de se esconder, a igreja é lugar de se converter. Glória a Deus. Aleluia.
Meus irmãos, eu quero aqui encerrar fazendo algo que Jesus fazia bastante, para que as pessoas entendessem a mensagem que ele havia ministrado. E eu quero contar com o apoio do meu pastor, da irmã Diaconisa Eliane, e com a Sofia me auxiliando aqui à frente. E eu quero que toda a igreja preste atenção. É simples, mas eu creio que a igreja vai entender. Existe uma armadura para cada um de nós. E por mais que seja a sua família, entenda, não tem como mudar essa realidade. A sua armadura é sua, os seus familiares são deles. Está aqui a armadura do nosso pastor, que é o Cotó. Está aqui a armadura da nossa irmã Diaconisa Eliane, que é o blazer. E lá a blusinha da nossa irmã Sofia também. Olha o Luquinhas também. Olha o padrão de cada um. Tá bonitinho, tá? Olha a beleza. Nosso pastor. Estão todos muito bem vestidos. Todos estão bem vestidos. Então, igreja? Estão. Amém? Amém. Agora, meu pastor, pega a armadura do Senhor, a caminhada do Senhor, a história do Senhor, as orações do Senhor e troca com a nossa irmã Diaconisa Eliane. Isso. Estão todos muito bem vestidos, mas começaram a trocar a armadura. Pronto, só aqui. Jesus fazia demais isso, irmãos. Chamava os discípulos, falava, vem cá, vamos conversar, vamos entender aqui a história. Já preguei a mensagem, vocês entenderam? Glória a Deus, aleluia, né? Sentiu o poder? Então tá. E aí, meu pastor? A armadura da irmã Eliane dá para caminhar com a armadura dela? Dá para bonitinho, né? E aí, Mariana? Tamo com frio, né, Mariana? Tá com frio. Mas caminhar? E aí, se o pastor Lucas, a irmã Diaconisa Eliane, disser assim, mas nós temos os filhos, vamos, né? Aí a irmã Eliane resolve cobrir o Luquinhas com a armadura dela e o pastor Lucas a Sofia. Vamos fazer essa troca agora? Irmãos, é família, não é? Não era para a armadura servir, irmão Tiago Zé? Não era para a oração do pastor Lucas cobrir a irmã Eliane e vai caminhar mesmo, e vai ter salvação, e glória a Deus e aleluia, e a irmã Diaconisa Eliane no poder, na revelação, e Deus está agindo, e não, meu marido vai para o céu porque eu também vou para o céu, e as coisas vão acontecer. Olha aí, meus filhos, eu vou abraçar eles, e a armadura que está em mim vai cobrir eles, e vira aquele guerreiro, né, com a historinha toda. Vou cobrir os meus filhos, porque, né, correu. Irmãos, olha Sofia, que bênção, glória a Deus, ter pai, pastor. Não é, irmãos, não é bênção? Mas existe uma caminhada que a Sofia vai ter que trilhar, pastor. Existe uma caminhada que o Luquinhas vai ter que trilhar. E não vai dar para me tirar aqui a minha armadura e dizer que a minha filha Vitória vai trilhar com a minha armadura. Não dá, irmãos. Aleluia, Deus. Maravilhoso. Deus me trouxe aqui hoje só para entregar isso para a igreja. Não dá, não tem jeito. Não adianta você querer esconder demais os seus filhos, esconder a sua esposa, o seu marido e dizer assim, não, sou eu, vou tirar o meu paletó, vou tirar a minha armadura, vou cobrir e vou conseguir levar para o céu, vou fazer campanha, vou pôr a mão na cabeça, vou interceder. Agora, quando eu entendo que a minha armadura é minha, aí agora nós vamos voltar. Pastor, coloque a armadura do Senhor, porque ela é do Senhor. Irmã Diaconisa Eliane, a armadura é da irmã. Não vai dar para compartilhar. Mas está aqui uma família. Eles vão poder se ajudar. Eles vão poder dar as mãos uns para os outros e interceder uns pelos outros. Mas trocar a armadura, meus irmãos, não dá. Não tem como trocar a armadura. Não tem como trocar as armaduras. Na hora da guerra, na hora da luta, na hora da batalha, na hora das perdas, cada um vai ter que chorar por si e vão ter que entender a força das lágrimas, vão ter que entender a força das perdas, porque daqui a uns anos as histórias que serão contadas pela nossa irmã
de tudo que ela passou. O Luquinhas, daqui a uns anos, quem sabe, como pastor, pega o microfone e diga: meu pai foi um grande homem de Deus, me mostrou o caminho que eu devia andar, mas eu tive que viver essas experiências que me amadureceu e me fez ser o homem de Deus que eu sou hoje. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe pastor, Deus abençoe Diana. Quem pode louvar o Senhor com as palmas? Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Tu és fiel, Eu Senhor. encerro aqui dizendo: Tu és fiel, Pai. depois que ele entendeu isso, verso 48, a Bíblia está fechada, mas o texto diz assim: sucedeu que, levantando-se o filisteu indo encontrar-se com Davi, olha o que o verso 48 diz: apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Antes ele não estava conseguindo nem andar com a armadura de Saul. Depois que ele tirou a armadura de Saul, entendeu que ele precisava ter a sua armadura, a Bíblia diz que ele correu ao encontro do gigante. Meus irmãos, está aí a Bíblia. Aleluia, Jesus. Verso 48. Ele correu ao encontro da dificuldade. Irmãos, não tem gente. Infelizmente, nós temos que nos adaptar às lutas, às provações, às dificuldades. Não dá mais para você correr dos problemas. É verdade. A única coisa que a Bíblia diz que iria correr atrás de nós era as bênçãos do Senhor. O problema? Não. Na verdade, o problema nós temos que enfrentar ele. Não vai dar para ficar acumulando problema e deixando para amanhã, não. Não vai dar para ficar acumulando dificuldade e deixando para amanhã, não. Nós temos que colocar a armadura de Deus sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Nós temos que nos adaptar à armadura que Deus criou para nós. Guerrear bem. Guerrear a nossa